Na verdade, melhor do que eu ficar falando como é que funciona o motor, é vocês darem uma olhada realmente como funciona. Então eu separei aqui para vocês esse vídeo aqui, ó, que é um vídeo que mostra uma animação, né, uma animação de como funciona esse motor, essa descrição dos 4 tempos de um motor que eu mostrei agora para vocês. Vamos dar uma olhadinha nesse vídeo. Então, ó, o vermelho ele representa o ar que está saindo e o azul representa a mistura ar-combustível que está chegando. Então perceba o princípio, como que os motores trabalham, né? Vou voltar aqui um pouquinho para vocês perceberem um pouquinho mais. Então, a gente pode observar aqui, por exemplo, ó, nesse ponto aqui, ó. Então, olhando aqui, a gente vai ter ali, ó. Não, aqui não, aqui. Então, ó, primeiro tempo, o motor está admitindo o ar e o combustível. A válvula abriu. Segundo tempo, comprimiu. Terceiro tempo, explodiu. Quarto tempo, saiu. Então, esse basicamente é o funcionamento de um motor de combustão interna no ciclo Otto. Motores que funcionam com gasolina, álcool e GNV. O próximo motor que a gente tem que dar uma olhada é o chamado motor diesel. O motor diesel ele é muito semelhante a um motor de gasolina convencional, mas tem uma pequena diferença, né? Qual é a pequena diferença? Perceba que o motor diesel ele também tem muito a maioria, basicamente as mesmas peças, digamos assim, do motor de ciclo Otto, mas a diferença é que ele tem, no lugar da vela, ele tem uma outra coisa aqui, que é um bico injetor, né? Ele tem aqui um chamado bico injetor, que é por onde o combustível, em vez de o combustível ser aspirado para dentro do motor, o combustível vai ser injetado para dentro do motor. Então, qual é o princípio de funcionamento do motor diesel? No motor diesel, no tempo da admissão, para começar, na hora que a válvula aqui, na hora que o pistão desce, vai descendo e vai admitindo ar, ele só admite o ar, não admite ar e combustível, não é uma mistura de ar e combustível, é só ar. Aí o ar é admitido aqui dentro, aí no passo seguinte o ar é comprimido, só que o ar é comprimido muito mais do que é comprimido no motor a gasolina. O ar é comprimido muito, 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 e aí o combustível é injetado nesse ar que foi comprimido. Como esse ar foi comprimido demais, ele está numa alta temperatura. Na hora que injeta o combustível explode e aí o pistão é empurrado para baixo. E aí, novamente, aí é igual, né? Aí na hora que volta, a válvula de exaustão abre e a queima, o resultado da queima é expelida por aqui. Então, a diferença básica entre um motor diesel e um motor a gasolina é que no motor a gasolina você tem uma vela que está o tempo todo trabalhando, queimando o combustível. E no motor diesel, não. A queima do combustível é quase natural, porque você comprime tanto ar que quando você injeta o combustível já encontra um ambiente bem quente o suficiente e ele explode. Então, é basicamente isso. Aqui tem um vídeo também de funcionamento do motor ciclo diesel, vamos dar uma olhadinha. No momento em que o condutor aciona a partida, um motor elétrico arranque alimentado pela bateria inicia o movimento de rotação do virabrequim. O pistão e a biela, que estão ligados ao virabrequim, entram em movimento, dando início ao ciclo de funcionamento, onde uma mistura de ar e combustível é queimada,
por compressão, no interior dos cilindros, produzindo energia térmica que será convertida em trabalho. A maioria dos motores diesel funciona segundo os 4 tempos a seguir. Admissão. A válvula de admissão se abre, fazendo com que o pistão aspire ar. Compressão. A válvula de admissão se fecha e o pistão sobe, comprimindo fortemente o ar que foi admitido, fazendo com que atinja elevadas temperaturas. Combustão. Uma bomba denominada bomba injetora pulveriza o óleo diesel sob altíssima pressão através do bico injetor, no interior da câmara de combustão. A alta temperatura determina a queima do combustível, elevando a pressão da câmara e empurrando o pistão. Escapamento. A válvula de escapamento se abre e os gases resultantes da queima são expulsos pelo pistão. Então, basicamente, esse é o funcionamento de um motor de ciclo diesel. Tanto os motores de ciclo Otto quanto os motores de ciclo diesel são motores que você tem um movimento, que é um movimento de sobe e desce, né, do pistão. O pistão vai subindo, descendo, e esse movimento ele é transformado em movimento de rotação através da biela, né? Um motor de ciclo Otto ou ciclo diesel, eles são motores que têm uma quantidade muito grande de peças. E nas décadas de 30, 40 do século passado, teve um engenheiro chamado Felix Henkel, que ele resolveu pensar num tipo de motor que não fizesse essa transformação do movimento de vai e vem, de sobe e desce dos pistões, do movimento rotativo. Uma maneira de criar um motor já com um movimento rotativo de cara. E aí ele criou um novo tipo de motor que funciona segundo o ciclo Henkel. Essas são as peças que formam o motor Henkel. É um conjunto pequeno de peças, né? E o funcionamento do motor, por incrível que pareça, né, ele é um motor desse tipo, você acha que ele até não vai girar, né? Vou dar uma ampliação aqui para vocês darem uma olhada direito no motor aqui, né? Não parece, mas essa peça aqui, ela gira aqui dentro, né? E como tem um eixo aqui, ela vai girando e o eixo que está acoplado aqui já gira direto. Então é isso que a gente vai ver aqui no funcionamento do motor Henkel. Ele foi concebido pelo Felix Henkel por volta de... O Henkel concebeu o motor por volta dos anos 33, 34, mas o motor só realmente foi virar um carro mesmo por volta de 1963. Então, vamos dar uma olhadinha. Eu separei um vídeo aqui para vocês darem uma olhadinha do próprio funcionamento desse motor Henkel. And this is how the engine looks that I'm going to use for this episode. This is a Wankel rotary model aircraft engine. It's really simple, which is why I chose to use it. And this is the engine with the front taken apart so we can see inside. This is the simplest Wankel rotary engine that I know of. That has no ignition, no cooling passages. This is air-cooled, but the principle remains the same. If we take a look at the components here, we can see that there's two main moving components. There's the rotor, which is that triangular shaped thing, and there is the eccentric shaft, which is the crankshaft equivalent in a piston engine. Apart from that, we have the rotor housing right here, and in this case, a glow plug, the carburetor, and the exhaust port right here. And if we spin this in the direction of operation, it pulls the air-fuel mixture in through the carburetor, compresses it, it gets ignited, then we have the power stroke, which pushes that rotor, and then the exhaust stroke, which is kind of combined with the power stroke. We can see
Esse motor, ele é um motor pequeno, ele gera uma quantidade de potência muito grande, mas ele tem alguns defeitos, né? As vedações no motor não são muito boas e ele acaba queimando mais combustível e poluindo mais do que deve. Atualmente no mundo existem apenas uma empresa, basicamente, que utiliza esse motor, que é uma empresa chamada Mazda no Japão. Mas são carros, existem grandes admiradores desse tipo de motor no mercado. A grande maioria dos motores, né, digamos assim, 99% do mercado, são motores de combustão interna que funcionam em ciclo Otto, ciclo diesel. Mas é sempre bom a gente lembrar que existem outras soluções, né, no mercado também que podem ser utilizadas. Um outro tipo de máquina térmica que a gente tem que abordar agora é essa daqui, né? As pessoas em geral chamam isso aqui, isso aqui é um avião a jato, né? Então chamam isso aqui de turbina do avião. Na verdade, isso aqui, esse tipo de equipamento que está aqui, que faz o motor funcionar, não é a turbina do avião. Isso aqui, o nome técnico disso é motor de reação. E dentro de um motor de reação, você tem, entre outras coisas, turbinas, que é o que a gente vai dar uma olhadinha agora. Então, ó, essa é uma vista interna desse motor aqui, que é um motor que funciona de maneira completamente diferente dos chamados motores de combustão interna, né? Então, o que a gente tem aqui são as partes do motor de um avião a jato. Então, você tem na verdade, a gente pode definir aqui basicamente três partes nesse motor. A gente tem essa parte inicial aqui, nós temos o miolo e nós temos essa parte de trás aqui. A parte onde é queimado o combustível do avião é justamente nesse pedaço aqui, ó. É nessa partezinha que é queimado o combustível, né? Então, o ar ele é sugado por aqui. Perceba que, vou fazer um aumento aqui para vocês darem uma olhada. Um pouco mais de cuidado aqui. Perceba o seguinte, aqui, ó, isso aqui é uma vista em corte, isso aqui, ó, define a parte de fora do motor. Então, ó, você tem esse grande ventilador, digamos assim, esse grande ventilador aqui da frente, que é chamado de fan, né? Que ele vai sugar, o ar vai ser sugado, captado por aqui. A maior parte do ar vai passar aqui por fora, ó, não vai passar por dentro, não vai entrar aqui dentro desse sistema aqui. A maior parte do ar vai passar aqui. Os especialistas falam que em torno de 70%, 80% do ar passa pelo lado de fora aqui, né? Tem essa parte aqui e tem essa parte aqui. Então, ele vai passando aqui por fora aqui. E aí, uma pequena parte do ar realmente passa aqui por dentro. O ar passa por aqui, ele é comprimido aqui. Vamos voltar aqui. Ele é comprimido aqui por essa primeira turbina aqui, né? Ele é comprimido, digamos assim, comprimido por esse primeiro compressor, não turbina, pelo primeiro compressor que está aqui, que é um compressor de baixa pressão, chamado de compressor de baixa pressão, e depois ele é comprimido por um segundo compressor, que é um compressor de alta pressão, e aí depois o ar que está aqui passa por aqui, e aqui é injetado combustível. Aí o combustível misturado com o ar quente queima, aumenta muito a pressão aqui, aí você tem aqui uma outra turbina captando esse movimento, né? E esse da turbina que está aqui passa para uma outra turbina que está aqui, que é a turbina de baixa pressão, e aí esses gases quentes são expelidos aqui para fora em alta velocidade aqui. Então, basicamente, esse é o funcionamento do sistema. O sistema, na verdade, ele começa funcionando, ele funciona de uma outra maneira, ele funciona de uma maneira um pouco mais complexa. Na verdade, o sistema começa funcionando aqui dentro, essa parte de dentro é colocada para girar inicialmente, e depois que essa parte de dentro gira, ela começa a fazer as partes externas girarem, e na medida em que as partes externas vão girando, mais ar vai entrando, e aí o sistema vai se realimentando. Para vocês saberem exatamente como funciona realmente esse motor a reação, por que ele recebe o nome de reação? Porque o ar quente
vai ser expelido aqui do lado de fora, e quando o ar é expelido para fora, ele empurra isso aqui tudo para frente. Como isso aqui está amarrado à asa do avião, a asa do avião vai ser empurrada para frente, o avião como um todo para frente. Então, é motor, é reação por causa da chamada terceira lei de Newton, lei da ação e reação. Você tem uma queima aqui, o ar é expelido para fora em alta velocidade e, portanto, na hora que ele é empurrado para fora, ele empurra a turbina para frente e aí o avião anda. Para saber um detalhamento maior, eu separei para vocês esse vídeo aqui, que é de um canal que de vez em quando eu assisto também. E aqui você tem um funcionamento bem detalhado de como que é essa turbina. Eu não vou tocar o vídeo aqui para vocês aqui nesse momento, porque esse vídeo é longo, então eu aconselho vocês a assistirem o vídeo depois, aí no aconchego do lar de vocês, ok? E para falar de mais um tipo de motor, nós temos ainda os foguetes, que é um outro tipo de motor, né? Também é um motor funcionando, só que é um motor muito simples. Na verdade, os foguetes são motores muito simples de funcionamento. A gente pode analisar o funcionamento dos foguetes. Basicamente, a gente tem o que é um foguete? Um foguete, você tem um combustível. E no caso do foguete, como o foguete ele sai para fora da atmosfera da Terra, e fora da atmosfera da Terra não tem combustível, então, e para ter queima você tem que ter combustível e tem que ter ar, então um foguete ele é grande porque ele tem que carregar o combustível e tem que carregar o ar que vai queimar esse combustível. Então é uma coisa direta, é uma mistura simples. Você tem o ar e você tem o combustível, você mistura os dois de maneira proporcional aqui embaixo, isso gera essa queima, gera gases em alta velocidade aqui embaixo, que vai empurrando o foguete para cima. Esse combustível pode ser um combustível sólido, líquido, como que está aqui, ou você pode ter um combustível tipo sólido, que é o caso que está aqui, ok? Mas basicamente é esse. O funcionamento desse foguete aqui, tem alguns vídeos na internet, e em particular, depois eu não coloquei aqui nesses slides, mas eu vou colocar para vocês o link que eu achei muito bem explicado, para vocês terem uma ideia, é um link confiável, então vale a pena dar uma olhadinha depois, né? Então, basicamente, essas são as máquinas térmicas que eu queria abordar com vocês, para falar para vocês, né? E que são máquinas que estão transformando o calor em movimento, em todos os casos. Só que existe uma outra máquina térmica também, que recebe o nome de máquina térmica, que na verdade ela trabalha ao contrário. As máquinas aqui você tem calor produzindo movimento, né? Mas e se você tiver uma máquina que pega movimento e transforma calor? Na verdade é uma máquina térmica, só que é uma máquina térmica funcionando ao contrário, né? E qual é essa máquina que não transforma o calor em movimento, mas o movimento em calor? É a geladeira. A geladeira também, dentro da física, ele é considerada uma máquina térmica, né? E qual é o princípio de funcionamento dela, basicamente? O que é que você tem aqui? Aí vocês vão falar para mim, não, mas a geladeira não gera calor. Gera sim, gente. Gera bastante calor, e a gente sabe disso porque tem partes na geladeira que são bem quentes. Então, se a geladeira ela pega o calor que está dentro e joga para o lado de fora. Então, ela está, entre aspas, gerando, sim, calor. É uma máquina funcionando ao contrário. Então, você tem aqui, ó, de maneira simplificada, o seguinte. Você tem aqui o compressor. Na verdade, você tem aqui um conjunto, que é um compressor e um motor elétrico. O motor elétrico, ao funcionar, vai fazer o compressor funcionar. E o que o compressor faz? Comprime. Comprime quem? Comprime um gás que anda aqui dentro. Então, ó, o gás, vamos imaginar, o sistema é esse aqui, ó, o gás está entrando por aqui. O gás é comprimido, e ele é bem comprimido. Ele é comprimido tanto que ele fica muito quente e sob alta pressão. E na medida que esse gás é empurrado através desse duto, que é um duto fininho aqui, ó, ele vem aqui, é um duto que vai fazer uma volta, vai dar uma volta grande, vai fazer, ó, vai andar numa serpentina aqui, ó, né, que a gente chama de condensador. Na medida em que esse duto vai andando por aqui, que esse
que esse gás vai andando por aqui, ele vai perdendo calor. Ele vai perdendo calor, vai perdendo, e ele vai chegar num determinado momento aqui no final do processo, em que ele é basicamente transformado num líquido, né? Ele vai perdendo calor e vai se condensando, por isso é o nome condensador. Então ele entra como gás, mas na medida em que ele vai perdendo calor, ele vai se condensando, vai se transformando num líquido, e ele chega aqui embaixo, basicamente como líquido. Perceba que essa tubulação aqui é bem fininha, então o líquido que passa aqui é um líquido bem sob altíssima pressão, que está aqui ainda. A hora que ele chega aqui, ele encontra dutos largos. E o que acontece na hora que ele passa para cá? Esse líquido que está aqui, ao passar para cá, ele encontra um ambiente largo, a pressão cai e ele se transforma novamente em gás. Só que na hora que ele se expande, o que acontece? A temperatura dele cai muito. Então ele vira um gás gelado. Aqui ele era um líquido relativamente quente, e aqui, por causa da expansão, da transformação dele em gás novamente, ele fica um líquido extremamente gelado. E aí tudo que está em contato com ele fica gelado. E o ar que está em contato com aqui fica gelado. E aí, ao sair daqui, ele é captado aqui por esse duto aqui e o ciclo continua. Então, na verdade, na hora que ele está passando aqui em cima, que ele fica gelado, ele absorve o calor dessa região que está aqui, né? Então ele está muito gelado, mas ele absorve o calor do ambiente, ele fica um pouquinho mais quente. E aí ele vem para cá, é comprimido novamente. Então você tem o quê? Você tem o calor daqui, que está sendo retirado por esse líquido, por esse gás, e esse gás é comprimido e o calor que estava aqui, na verdade, vai ser jogado fora, para fora da geladeira, nessa parte aqui do sistema, que é o condensador, que joga fora, que joga para o meio ambiente, não só o calor que está dentro da geladeira, mas o calor resultante da própria compressão do gás ao passar pelo compressor aqui. Então a geladeira é uma máquina térmica, só que é uma máquina térmica que funciona ao contrário. Ela transforma o movimento em calor, enquanto que as máquinas térmicas que nós vimos até o presente momento transformavam o calor em movimento. É uma máquina, então a geladeira é uma máquina térmica funcionando ao contrário. Bem, gente, é isso que a gente queria falar. Nessa parte do curso poderia ter muitos exercícios, muitas contas, etc., mas não vai ter. E nós vamos ter que encerrar o assunto termologia, termodinâmica, ou seja, física térmica. Nós vamos ter que parar com o assunto por aqui. Mas eu vou deixar para vocês também, lá no Teams, para vocês, eu vou deixar para vocês lá uma listinha de exercícios com algumas perguntinhas básicas a respeito disso aqui que está aqui. Assistam os vídeos e divirtam-se bastante, tá bom? Então a gente vai se vendo por aqui. Tchau!